Dá uma salva de palmas para o pessoal aqui. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Amém. Que bom poder estar aqui, irmãos, e poder ministrar a palavra de Deus para você. Sei que é um momento de festa, de celebração. 20 anos, né, da Igreja Verbo da Vida em Paulista. Essa igreja não começou ontem, não é? E tem muita gente boa que já passou por aqui, já deu a sua contribuição. E graças a Deus pelo casal, Emílio e Verônica, né, e a sua família que tem ficado à frente da igreja esse tempo. E a gente tem usufruído dos benefícios de Deus na vida deles, do pastoreio que eles têm feito aqui. Que coisa maravilhosa, não é? Mas Deus, Ele tem muito mais. Amém? Amém? Eu sei que vocês já vêm desde a quinta-feira comemorando, na quinta, na sexta, e hoje é mais um dia, amanhã vai encerrar essa participação num momento tão especial que é o aniversário da igreja. Mas isso não para o mover de Deus na sua vida, viu, irmão? Ele começou e vai terminar a boa obra que Ele tem feito na sua vida, amém? Você está com a sua Bíblia? Amém. Então vamos deixar o diabo nervoso hoje à noite? Balança ela assim. Diga assim: eu amo a minha Bíblia. Ela é meu tesouro particular. E eu quero dizer, Pai, que eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer. Agora dê um glória a Deus bem forte. Se você gritar, muita gente vai dançar nessa noite, né? Amém, queridos, que bom. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Feche teus olhos, curva um pouco a sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai. Que grande privilégio, que grande oportunidade nós temos, Pai, de sairmos daqui influenciados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Nós cremos, Pai, que a Tua unção está nesse lugar. Nós podemos reconhecê-la, Senhor, em nosso meio. E nós queremos Te louvar, Senhor, porque vamos sair daqui de uma maneira diferente, por causa da Sua unção. Eu quero declarar, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, que eles sairão daqui mais crentes, mais ousados, mais intrépidos para fazer a Sua vontade, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, por você nos conduzir em triunfo sobre todas as coisas. Nós Te louvamos pela Tua bondade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que bênção poder estar aqui nessa noite, né? E poder compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado ao meu coração. E como o salmista diz no Salmo 45, versículo 1, de boas palavras transbordam o meu coração. Quando a gente coloca as boas palavras do Senhor, as palavras da fé dentro do coração, não existe outra maneira, irmãos, da gente viver a não ser por elas. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você coloca as boas palavras para dentro do seu coração, sua boca vai falar as boas palavras. Amém? E nessa noite eu quero ministrar algumas coisas importantes para você. Quando eu me lembro, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, né, eu tenho 46 hoje, a gente começou a vir por Paulista, por Recife, fazer algumas viagens. E olha como essa cidade, irmãos, foi abençoada pela palavra da fé. Não é? Sua vida foi tocada, muitas pessoas foram abençoadas, a minha própria foi abençoada. Em 1992 eu comecei o Rema, e o Rema transformou a minha maneira de pensar, e transformou a minha maneira de ver a vida e ver as coisas que me rodeiam, né? E eu comecei a crescer espiritualmente, e eu comecei a entender que o crescimento espiritual não é uma responsabilidade de Deus. O crescimento espiritual é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós não podemos botar nas costas de Deus a responsabilidade do sucesso. Não, Deus não tem responsabilidade sobre o sucesso de ninguém. Deus é aquele que promove, mas quando você crê e se comporta bem. Amém? E é por isso, afinal de contas, que nós estamos aqui, irmãos, para poder caminhar de acordo com a palavra de Deus, transformando a nossa maneira de pensar, transformando a nossa maneira de agir. Deus vai abençoando as nossas vidas. Amém? Amém? Agora, é interessante a gente observar, quando a gente vai lendo a Bíblia e conhecendo um pouco mais a respeito da vontade de Deus, que Deus, Ele sempre se revela para nós na palavra. A maneira de Deus nos corrigir é através da palavra. E afinal de contas, Deus colocou 5 dons ministeriais para nos orientar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nós entrarmos dentro de um padrão de vida que Deus pode abençoar. Amém? Porque Deus não abençoa desordem. Amém?
Deus não abençoa desordem, mas quando há uma ordem numa vida, irmãos, as bênçãos de Deus chegam sobre ele, amém? Foi como aconteceu comigo, quando eu encontrei o pastor Bud. Agora, eu precisava mesmo de um homem forte, que pudesse dizer as coisas na minha cara, que eu pudesse ouvir coisas que eu precisava mudar. Eu não sei de você, mas eu precisava de uma pessoa assim, que pudesse trazer a orientação bem clara para mim. E eu dou graças a Deus pela Igreja Verbo da Vida, irmãos, pelo seu pastor, que pode falar algumas coisas que você precisa ouvir. E olha que é interessante, é que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir. Amém? Nem sempre, irmãos, o que nós queremos ouvir é o que Deus quer trazer para a gente. É o que a gente precisa, que vai fazer com que a gente cresça. E quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, com certeza, vai ter muita coisa que a gente vai ter que tirar da nossa vida, e vai ter muita coisa que a gente vai ter que acrescentar à nossa vida. E a disposição de você ser rápido para mudanças, ser rápido para fazer aquilo que Deus tem desejo que você faça, irmãos, vai fazer com que a bênção chegue mais rápida na sua vida, amém? É por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha desejo de pregar essa palavra, né? O evangelho, a Bíblia diz que o evangelho, essa palavra evangelho, ela é boas novas, boas notícias. O evangelho, essa palavra evangelho foi escrita nominalmente 70 vezes. Só um apóstolo Paulo, irmãos, 77 vezes, só um apóstolo Paulo escreveu essa palavra evangelho 60 vezes. Você veja a urgência que ele tinha no coração de passar o evangelho para as pessoas. Agora, o que vem a ser evangelho para uma pessoa que vive endividada? É que ela pode viver livre de dívida. O que vem a ser o evangelho para uma pessoa que está doente? É porque ela pode ser curada. O que é um evangelho para uma pessoa que vive presa às situações da vida, como drogas ou outra coisa qualquer? É que ela pode ser liberta. Amém? O evangelho é o poder de Deus. Diga, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Diga, eu creio. Diga de novo, eu creio. Amém? Quando a gente crê no evangelho, uma transformação, irmãos, começa a acontecer primeiro no nosso interior. Não é? Começa algo a ser afetado no nosso interior. Talvez você não veja nada mudando no exterior, logo que você começa a pensar a respeito da palavra e pensar corretamente. Mas uma transformação começa a mudar o seu interior. E é como aquele versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos, o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele fala aqui. Ele faz, eu rogo a você, eu imploro, eu peço a você. E olha que quando nós ouvimos a palavra, irmão, costumamos dizer nos verbos da vida que a Bíblia é Deus falando conosco. Você pode dizer isso, a Bíblia é Deus falando comigo? Se a Bíblia é mesmo que a gente acabou de confessar, é Deus falando conosco, Deus te pede alguma coisa, Ele implora para você, para que você se sacrifique, para que você possa mudar os pensamentos e transformar a sua maneira de pensar. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Agora veja, irmãos, é uma coisa interessante, porque não quando nascemos de novo, algo acontece instantaneamente no nosso coração. Diz a Bíblia que nós somos transportados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Não é uma coisa que nós estamos sendo transportados, não, nós fomos. Diga, eu fui. Transportado. Meu reino agora é o reino de Deus. Amém? Há uma transportação. Você nasceu de novo, você foi recriado. Diga, eu fui recriado. Ainda que no seu coração você foi recriado, você não mudou a sua maneira de pensar. Você continua com a mesma mente velha e com o mesmo corpo velho. Se você era careca quando se converteu, continua careca hoje. Amém? Não mudou nada. Agora, Deus, Ele pede a você para fazer alguma coisa. Ele pede para você fazer alguma coisa com o seu corpo. O que é? É sacrificar a si mesmo. Irmão, eu vou te dizer, existem alguns sacrifícios que nós precisamos fazer hoje em dia. Há um sacrifício, é sacrifício ler a Bíblia. É uma verdadeira batalha espiritual.
ler a Bíblia. Muitas vezes nós não temos desejo de ler a Bíblia. É uma batalha e a gente, para ler a Bíblia, a gente tem que pegar a nossa carne e colocar no trilho como um trem. Não é? Colocar no trilho para a gente ler. É uma verdadeira batalha espiritual confessar a palavra. Quando você não está com desejo de falar. É uma verdadeira batalha espiritual orar em outras línguas. É uma verdadeira batalha espiritual, é um sacrifício santo e agradável a Deus. Mas o que esse sacrifício faz para você? Ele começa a transformar você por dentro. Vir à igreja, irmãos, é um sacrifício muitas vezes. Muitas vezes nós queremos ficar em casa, mas você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê. Aí você puxa o seu corpo e senta ele no lugar onde você deve ficar. Para ouvir a palavra, para estar meditando na palavra. Amém? Você não dá chance à sua carne de dominar você. Quando nós controlamos a nossa carne, irmãos, Deus passa a controlar a nossa vida. Mas eu já vi muitos cristãos dizer assim: pastor, eu quero te dizer uma coisa, que ainda que as coisas estejam tudo ruim, Deus está no controle. No controle de quê? Quando é que Deus está no controle, irmãos? Isso é uma frase muito falada, não é? Já virou chavão. Deus está no controle. Do controle de quê? Quando é que Deus está controlando a sua vida? É quando você está controlando a sua vida pela palavra. Amém. Se você não está controlando a sua vida pela palavra, Deus não tem controle de nada lá. Porque Deus, ele não é um ditador. Deus, ele não vai forçar a vontade dele na sua vida contra o seu gosto. Não é assim. Deus não força você a querer uma coisa se você não quer. Ele não empurra de goela abaixo. Não é assim? Ele não te força a receber uma grande bênção, ainda que seja bom para você, mas Deus não faz. Diz a Bíblia que Deus bate a porta do seu coração. Se você abrir, Ele entra. E ceia contigo e você com Ele. Amém? E essa passagem lá em Apocalipse não foi feita para incrédulos, não. Não foi falada para incrédulos, foi falada para a igreja. Agora, nós podemos usar? Podemos, porque eles também têm uma porta para abrir do coração. Mas essa palavra foi para a igreja. E se você não abre, irmãos, a porta, você não vai ceiar com Deus. E Deus também não vai poder fazer nada por você. Amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e em diante, ele fala sobre o caráter de Deus, que é o amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. E o caráter de Deus, irmão, diz que ele não se comporta inconvenientemente, nem busca seus próprios interesses. Ou seja, Deus não vai forçar você a aceitar uma coisa quando você não quer. Mas quando você decide, Deus pega junto com você. E minha oração, irmãos, hoje à noite, é que você pegue junto com Deus, para Ele transformar as situações da sua vida. Porque Deus é capaz. Diga, meu Deus, é capaz. Diga, meu Deus, é capaz. Amém? Amém, queridos? Que bênção poder estar aqui, poder ministrar essa palavra para você, amém? Agora, enquanto eu estou falando, eu quero te dizer uma coisa. A vida de fé, irmão, não é uma vida que significa dizer que não passa por dificuldade. Todos nós cristãos passamos por dificuldade, passamos por problema. A vida de fé é uma vida que enfrenta a dificuldade da maneira como Deus enfrentaria se aqui tivesse. Como Jesus enfrentou, como os discípulos enfrentaram. Eles enfrentaram circunstâncias, eles enfrentaram problemas, eles enfrentaram desânimo. E mesmo assim eles venceram. Se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados que eles. Amém? Eu lembro uma certa vez, pastor Bud, eu falei numa certa reunião, quando ele chegou logo no Nordeste, e particularmente lá em Campina Grande, ele encontrava alguns pastores que sempre pensavam a respeito das circunstâncias, do problema, que era um jugo muito grande o ministério, porque era muito pesado, era muito difícil, as pessoas talvez não recebiam com tanta facilidade. E quando eles iam falar com o pastor Bud, ele dizia, Bud, e aí, como vai a luta? O pastor Bud dizia, eu não estou na luta, eu estou na vitória. Irmão, dizer isso é agredir muitas pessoas. Você já viu isso? Quando as pessoas perguntam como é que vai a luta, quando você diz, não, eu estou na luta, eu estou na vitória. Ainda que você não esteja, vamos dizer assim, plenamente resolvido em todas as coisas da sua vida, mas a Bíblia manda você falar de acordo com os oráculos de Deus. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Tem algum fraco aqui? Diga, eu sou forte. Amém? Você não pode dizer o que você tem momentaneamente, irmão. Você deve dizer o que Deus diz que você tem. Pela fé, diga pela fé. Amém?
Então o pastor Bud, ainda que passava por circunstância, irmãos, ele não cantava a circunstância, ele não proclamava a circunstância, ele não confessava a circunstância, ele declarava a palavra de Deus. E é como nós devemos fazer, é como nós devemos crer, amém? E declarar sempre, com ousadia. Quanto mais convicção você coloca nessa palavra, irmãos, mais ousadia você vai ter para declarar, para falar a palavra, amém? Agora, é muito importante você saber disso. Deus, Ele não é injusto. Deus não é injusto. Ele não vai cobrar uma coisa de você que você não tem a condição de dar. Mas a maioria das pessoas, quando vê alguns pregadores, vê o pastor Emídio, vê a irmã Verônica pregando com ousadia, falando, vê eles vencendo na vida, eles dizem assim, que são novos convertidos, ou já estão um tempo na igreja, eles dizem assim, mas se eu pelo menos tivesse a fé que o pastor Emídio tem, ou a irmã Verônica tem, se eu pelo menos tivesse o conhecimento que eles têm, Deus resolveria a minha parada, resolveria a situação. Sabe, irmãos, que não é assim. Não tem nada a ver. Deus não vai exigir que você tenha a fé ou conhecimento que o pastor Emílio e a irmã Verônica têm. Ele vai exigir que você trabalhe com o conhecimento que você chegou para você. É como eu falo, por exemplo, esses celulares agora, eles têm um aplicativo que você pode ligar uma lanterna, não é assim? Você liga uma lanterna. Essa lanterna durante essa noite não significa nada, essa luzinha vai clarear o quê? Se já está claro. Né? Mas quando você apaga todas as luzes, se você tiver à meia-noite e você não conseguir enxergar nada, um palmo à frente do seu nariz, e você não consegue ver nada, você fica com medo de dar um passo, não é assim? Porque você não consegue ver os obstáculos. Se você tiver uma lanterninha, irmão, por insignificante que seja a luz que você tem, se você tiver essa lanterninha, você não vai tropeçar em obstáculo nenhum. Vai tropeçar em obstáculo nenhum. Então o que eu quero dizer nessa noite, não importa a luz na palavra que você tenha, não importa o versículo que você tem luz, o importante é que você tenha luz naquele versículo. Ele é o suficiente para te mostrar o caminho do sucesso, querido, te mostrar o caminho da vitória, amém? Eu lembro das histórias do irmão Rega. Ele saiu do leito de enfermidade com 17 anos de idade, e ele se apegou a um versículo só, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Ele se agarrou naquele versículo, e aquele versículo tirou ele do leito de enfermidade, colocou ele de pé, curado, sarado, e levou ele até os 86 anos de idade. Um homem desenganado pelos médicos, irmãos, tinha poucos meses de vida, mas quando ele pegou aquele versículo, Deus jogou luz suficiente, e ele agarrou aquele versículo. Foi aquele versículo que colocou aquele homem de pé. Eu te pergunto hoje, irmão, qual é o versículo que Deus vai jogar luz suficiente na sua vida? Qual é o versículo que você vai poder celebrar, dançar? Ainda que você não possa ver a sua vitória, não esteja nada claro, mas você vai se agarrar na palavra de Deus como sendo a tábua da sua salvação, e você não vai arredar a sua confissão dali. Você vai declarar até ficar convicto. Aleluia! Você vai ficar cheio da vontade de Deus, e você pode dançar coisas que você nem está vendo, que nem está acontecendo agora. Deus vai instruir você, inspirar você, trazer coisas a seu coração que você não vai ver agora. Mas se você for temente a Deus, como foi Noé, diz a Bíblia que Deus instruiu a Noé sobre coisas que iriam acontecer, que ainda não se via no mundo, não podia se tocar. Mas Noé, porque foi temente a Deus, ele aparelhou uma arca. Sabe, querido, eu quero te dizer uma coisa, nós não estamos contando para você, ou falando para você que as coisas vão acontecer na segunda-feira como um passe de mágica. Nós estamos colocando para você a fé como um estilo de vida. Esse estilo de vida funciona, meu irmão. Funciona, vai funcionar para você porque funcionou para mim. Agarre-se nessa palavra, pegue essa palavra, louve essa palavra, ame essa palavra. Faça dessa palavra a sua vida, meu irmão. E você vai ver se ela não vai funcionar. Não é lugar para tentativas. Não há lugar para tentativas. Ou você vive intensamente, ou você não vai receber. Você tem que vivê-lo intensamente. 4 vezes na Bíblia, meu irmão, tem dizendo assim: o meu justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui? Tem algum justo aqui?
Oh, aleluia! O salmista disse: eu fui novo, fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ele disse: fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado. Tem algum justo aqui, meu irmão? Oh, aleluia! Deus não vai desamparar você. E sua descendência será abençoada, querido. Oh, aleluia! Aleluia! Você tem que cantar isso. Você tem que celebrar isso. Ah, pastor, mas eu não sei muita coisa. Não precisa saber. Você só precisa praticar o que você sabe. Você já está aqui o tempo suficiente para você ser mergulhado nessa palavra. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você entra num ambiente de fé, você fica ousado. Você começa a ser despertado. Você começa a pensar: rapaz, se pode acontecer com a vida dele, pode acontecer com a minha também. É assim que Deus faz. Um ambiente de fé, ele faz você ficar mais animado, mais cheio, mais ousado, mais intrépido. É um ambiente que faz com que a gente seja promovido. É por isso que a Bíblia diz para a gente não deixar de se congregar. É por isso, para a gente ser motivado, animado. Se você vê o sucesso de um, com certeza Deus vai querer ver o seu sucesso também. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu não sei, parece que alguns irmãos pensam assim: ah, mas eu sou um miserável. Irmão, você não é nada de miserável. Você não pode se relacionar com Deus como se fosse implorando a Deus te dar uma coisa. Deus não gosta desse tipo de relacionamento, irmão. Porque você não é um mendigo. Você não é um bastardo. Você é filho. Diga: eu sou filho. E quando você sabe que é filho, você não vai pedir permissão para te pegar uma coisa que já é sua. Como é que você pega? Pela fé. Você agarra pela fé. Agora, eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Esse tipo de fé, ela se agarra. É um espírito. É um espírito da fé. Uma disposição para a fé. Você pega ele. Amém? Agora, você não pega esse espírito de quem não tem para dar. Como também você não pega uma gripe de quem não tem gripe para dar. Você não pega uma catapora de alguém que não tem catapora para dar. Agora você pega essa disposição, irmão, de fé, de observando um homem de Deus andando, observando um homem de Deus trabalhando, observando um homem de Deus confessando. Ah, meu querido, eu há 20 e poucos anos, eu me lembro quando o pastor Bud declarava as coisas, quando ele falava as coisas, pela fé, pela fé, pela fé. Há quem dizia naquele tempo, irmãos, que ele estava ficando doido. Eu mesmo pensava que ele era um doido. Ele dizia: pela fé eu vejo milhares de pessoas servindo ao Senhor nessa palavra. Eu vejo várias igrejas sendo abertas, eu vejo vários remas sendo abertos, vários professores. E nós não tínhamos nada, irmãos. Não tínhamos nada. O que é que você está chamando para o seu futuro? O que é que você está declarando para o seu futuro? Ah, você pode estar dizendo: ah, pastor, eu não tenho muita segurança sobre essa confissão de fé, confissão da palavra. Eu vou te dizer, se você não está planejando o seu futuro, outro alguém vai estar. E quem será? Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde é que eu quero ir. Eu tenho objetivos na vida. Se você não tem, você deve colocar um objetivo na sua vida. E esse é o dia para você marcar e tomar uma posição hoje na sua vida. Eu vou viver uma vida diferente. Eu vou viver uma vida de fé. Diga: eu vou viver uma vida de fé. Amém. Amém, queridos. Vivendo uma vida de fé, Deus te ajuda, Deus promove você. E Deus começa a te fortalecer por dentro. E é tão interessante, irmãos, que a Bíblia fala lá em Provérbios. Abra comigo lá, no capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Eu sou de um tempo lá em Campina Grande, que muitas vezes, quando faltava água lá na minha casa, minha mãe dizia assim: vai lá na casa da vizinha e pergunta se tem água. Porque se tivesse água na vizinha, irmão, o problema não estava lá na Cagepa, que era o órgão que gerenciava a água. O problema estava dentro de casa. Ou quando era energia elétrica, vai lá ver se tem energia elétrica lá. Porque se tiver faltando tiver energia elétrica lá, o problema está dentro de casa. Então, quando eu vejo na igreja, irmãos, pessoas sendo abençoadas e outras não, eu fico pensando: será que o problema está com Deus?
A gente tem que se analisar, a gente tem que se observar. Até mesmo na questão da ceia, a gente precisa se julgar. Você sabe o que é que pode vir? Fraquezas, doenças e morte prematura, se você não se autoanalisar, não é assim? A Bíblia nos orienta, irmãos. A Bíblia nos mostra como nós ficarmos mais fortes. E eu quero trazer essa mensagem para você amanhã vir com um sorriso diferente. Ainda que a circunstância não mudou, ainda que o problema esteja cantando lá na sua frente, ó, você tem que vir de uma maneira diferente, como o crente se comporta em qualquer situação. Mas tem gente que você já viu, ela estampa na cara o problema que está passando, né? Parece um outdoor, você já sabe, quando vê aquele crente já sabe que ele está com problema, porque estampa na cara, é um outdoor, está lá. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não faça do problema uma coisa pior do que já é. Amém? Tem gente que faz o problema pior do que já é. E você não precisa fazer, você precisa torná-lo mais fácil. Existem maneiras de fazer com que a coisa fique mais fácil para você. Amém? Em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em outras versões diz: se te mostras frouxo. Mas essa palavra fraco, irmãos, no hebraico, é rafá. E ela quer dizer deixar cair. A gente poderia trocar essa palavra por deixar cair, é uma palavra sinônimo que poderia colocar assim: abandonar, relaxar ou estar em silêncio. Olha que coisa interessante. A palavra fraco poderia ser trocada por qualquer uma dessas, mas vamos trocar por essa palavra: estar em silêncio. Se te mostras ou se ficas em silêncio no dia da angústia, tua força é pequena. Veja, existe uma conexão de você ficar calado no meio de um problema, de uma angústia, de uma circunstância, de um caos chegando na sua vida, e você falar a coisa certa. A questão não é, irmãos, falar de mais nem falar de menos, é falar a coisa certa. A Bíblia diz que na língua reside o poder da vida e da morte. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. Se você bem utilizar a sua língua, você vai comer do seu fruto. E eu volto a dizer, não é questão de você falar demais, nem falar de menos. É uma questão de você simplesmente falar. Se você fica em silêncio no meio da angústia, a tua força é pequena. Amém? Veja a conexão que existe entre ficar em silêncio e a força ser pequena. E falar alguma coisa e a sua força surgir dentro do seu coração. Abra comigo no Salmos 8, versículo 2. Por favor. Todos abriram? Salmos 8, versículo 2. Diz assim: da boca de pequeninos e criança de peito suscitasse força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É interessante esse salmo. Jesus cita ele lá em Mateus, no capítulo 21. Abra lá comigo. Mateus 21, versículo 15. Você vai mexer com a Bíblia hoje. Mateus 21, 15. Todos abriram? Diz assim: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e criança de peitos tirastes o perfeito louvor. Veja, irmãos, Jesus, ele pega um versículo da lei, nos Salmos, e ele utiliza para dizer: da boca de pequeninos e criança de peito tirasse o perfeito louvor. Só que quando a gente vai comparar os dois versículos, irmão, vê que Jesus faz um trocadilho ali. Jesus diz: tirasse o perfeito louvor. E quando a gente vai olhar, diz que da boca de pequeninos, criança de peito, suscitasse força. Em outras palavras, irmãos, quando você está com louvor a Deus nos seus lábios, no tempo da angústia, você está com louvor e adoração ao Senhor, sua força vai ser criada. Por dentro, Deus vai criando força dentro do seu coração. Vai suscitando essa força. Amém?
Mas você precisa falar alguma coisa, você precisa declarar alguma coisa, você precisa falar para Deus poder agir juntamente com você. Amém? Agora, veja em Marcos 11, 23, por favor. Marcos 11, 23. Momentinho. Marcos 11, 23. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, irmãos, é possível você entender pela Bíblia que a fé ela pode ser mensurada, ou seja, a fé ela pode ser medida. A fé ela pode ser uma fé grande ou uma fé pequena, ela pode ser uma fé forte ou uma fé fraca. A Bíblia fala sobre Abraão que ele não enfraqueceu na sua fé, mas a Bíblia diz como ele fez para poder ter uma fé forte, para poder se estabelecer. Só que nessa passagem aqui, irmãos, o foco de Jesus não está numa fé grande ou numa fé pequena. O foco de Jesus não é a fé. O foco de Jesus, ainda que nós podemos descrever a fé aqui, o foco de Jesus são as palavras. Ele diz: se alguém disser a este monte. Jesus não está falando literalmente aqui sobre a fé. Ainda que nós podemos descrever a lei da fé, Jesus está falando aqui sobre as palavras. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Ele não está procurando saber quanta fé você tem. Ele só está estimulando você a declarar a palavra dentro do seu coração, saindo pela sua boca. Amém? Agora abra comigo lá em Lucas 17, por favor. Lucas 17. Versículo 3. Diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, vier 7 vezes, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Não é interessante isso? Jesus botou um obstáculo grande sobre o perdão, não é? E ele disse assim: ó, se algum dos teus, né, vier perturbar você, ou machucar você, e ele vier 7 vezes por dia, irmãos, a mesma coisa, e pedir perdão, ele diz: perdoa-lhe. Os discípulos, quando ouviram aquilo, disseram: rapaz, isso precisa de muita fé. Não é assim? Não é assim como a gente vê quando tem uma circunstância, um problema, uma situação se monta na nossa vida, a gente pensa: eu preciso de mais fé. Só que Jesus, novamente, irmãos, ele não coloca o foco aqui numa grande fé. Ele novamente cita um versículo que basicamente é aquele de Marcos 11, 23. Olha só o que ele diz. Respondeu-lhe Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha que coisa interessante. Jesus disse: se tiverdes fé, direis. Jesus não disse: se você se sentir bem, diga. Porque a fé não tem nada a ver com sentimento. A fé é um comportamento. Diga: a fé é um comportamento. Jesus não disse: se você se sentir bem, diga, está perdoado. Não. Jesus disse: olhe, passe por cima do sentimento. Não olhe a situação, não olhe o problema. Simplesmente diga. Simplesmente fale. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? É porque nós estamos muito conectados ainda com o que sentimos. E o problema é esse: aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, a gente começa a sentir. E quando sente, a gente fica desestimulado a falar certas coisas que a Bíblia manda a gente falar.
E se eu fosse você, eu obedeceria a Jesus. Eu não olharia a circunstância, não olharia o problema, eu simplesmente falaria. Não importa o tamanho da sua fé, não importa se a sua fé é grande ou pequena, meu irmão, comece a falar, comece a declarar, comece a fazer da sua vitória uma canção. Amém? Diga pela fé. Pela fé. Diga de novo, pela fé. Pela fé. Agora, o problema é que muitas vezes, quando vamos lidar com esse tipo de coisa, ficamos intimidados, ficamos com medo, né? Na verdade. E eu quero te mostrar algumas coisas, querido, que eu sei que existem muitas pessoas dentro da igreja que já se sentiram aprisionadas, né? Presas. E Deus, Ele tem interesse de te socorrer, de te levantar, de tirar você do laço do passarinheiro. Amém? Mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer algo. Diga, eu preciso fazer algo. E esse algo é simples demais. Você pode estar dizendo, mas essa palavra é muito simples. É simples mesmo. Que incomoda os grandes doutores da fé. Muitas vezes incomoda os estudiosos, irmãos. Porque os estudiosos tentam fazer do grande eu sou o grande eu era. Ele podia no passado, mas Deus não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo hoje, Ele é ontem, hoje e será para sempre. Amém? Você tem que confiar nesse Deus. Amém, querido? Abra no Salmo 91, por favor. Salmos 91. Versículo 1. Todos abriram? Olha que coisa interessante. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga o que habita. A Bíblia não está dizendo o que visita. É o que habita. Diga o que habita. No esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O que é que ele diz? Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O que é que ele diz no meio da circunstância? Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Essa pessoa, ela habita no esconderijo do Altíssimo. Ela não visita, irmãos, ela habita. Ela faz a palavra habitar. De boas palavras transbordam o meu coração. Amém? De boas palavras transbordam o meu coração. Ele faz as palavras habitar. Uma certa vez, Jesus estava aqui na terra, no capítulo 8 de João, versículo 31. E ele disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra permanecer, irmãos, no hebraico, é fazer morada. Ele estava dizendo que as palavras do Senhor deveriam fazer morada dentro dele. Amém? Fazer morada, fazer com que a palavra de Deus habite ricamente dentro do seu coração. Aí ele fala, é interessante, pois ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele tem alguma coisa para dizer de Deus. Aí olha o que Deus diz: pois Ele te livrará, por causa da sua confissão, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Por quê? Porque você habita e porque você fala as palavras do Senhor. Agora veja, irmãos, essa palavra livrará, ela poderia ser trocada por uma dessas. Natsal é a palavra no hebraico. Ela poderia ser trocada por tirar a força, resgatar, libertar, saquear, arrancar, ser libertado. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que fala as palavras do Senhor. Deus não vai pedir ao diabo para, quando você cair, ou se você cair numa circunstância, num problema, Deus não vai pedir ao diabo, dizer: Senhor, diabo, por favor, libere ele. Não, a Bíblia diz que ele livrará. Ele vai arrancar você de lá. Ele vai puxar você de lá. Porque você fala, porque você declara, porque você habita. Deus arranca você daquele lugar. Deus não vai pedir permissão, meu irmão. Ele vai te arrancar de lá. Diga: Ele vai me arrancar. Diga de novo: Ele vai me arrancar. Isso caso você caia no laço do passarinheiro. Ainda que seja uma situação que você fez e você cometeu um pecado, um erro, e caiu naquele laço.
O que é que Deus vai fazer? Virar as costas para você? Não, se você começar, irmãos, arrependido, a agradecer ao Senhor, Deus vai te arrancar de lá. Deus vai te socorrer, Deus vai te livrar. Amém? Diga pela fé. Pela fé. Abra comigo no Salmo 91, 14. Diz assim: porque a mim se apegou. Diga, eu me apeguei ao Senhor. Aleluia. Diz assim: porque a mim se apegou em amor, com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando você ama o Senhor, você já saiu daquela fase, não é, que você cai de vez em quando e Deus tem que arrancar você de lá. Você já está numa outra, você está em amor com o Senhor. Você se apegou a Ele em amor. Aí sabe o que é que Ele faz? Essa palavra é palate. Ela quer dizer escapar, salvar ou escapulir. Escapar, salvar ou escapulir. Veja, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Poderia ser trocado assim: porque se apegou a mim em amor, eu vou fazê-lo escapar, escapulir de certas coisas que está sendo programada para você. Deixa eu te dizer, uma certa vez eu vi Simon, ele estava vindo, é um pregador britânico, né? Ele estava vindo da Inglaterra para o Brasil, estava frio lá, e ele não se preparou para vir para o Brasil com agasalhos. Ele pegou o táxi, no táxi ele pegou a autopista que ia para o aeroporto e disse para a Adriana: Adriana, vamos para o Brasil. Ele vinha para um evento aqui. E eles vieram. Quando chegou na autopista, irmãos, o carro quebrou, parou. E ele disse: Adriana, vamos sair do carro. O taxista já estava chamando um outro táxi para pegá-los, para levar no aeroporto. E ele disse: Adriana, vamos sair do carro? Aí ela disse: mas está frio lá fora, Simon. Ele disse: tem nada não, vamos sair. Eles saíram do carro, irmãos, e ficaram atrás do guarda-reio, daquela proteção que tem. E ele ficou olhando, passando os carros, esperando o outro táxi. De repente, irmãos, passa uma carreta desgovernada, bate no carro deles e cai numa ribanceira. Eles tiveram dificuldade de tirar as malas. Eu disse: meu Deus do céu, foi mesmo, Salles Guto, a gente teve dificuldade de tirar as malas. O diabo tinha programado um acidente para a gente, mas a gente só assistiu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o diabo tem intentos contra você, ele tem planos contra você. Mas quando você se apega ao Senhor em amor, meu irmão, você vai escapulir, você vai escapar, você vai assistir. Quantos livramentos eu estou vendo hoje aqui nessa noite, meu irmão. Só pelo fato de você estar aqui em amor, você ter respondido a Deus. Deus está te livrando de grandes coisas, querido, nessa noite. Deus está fazendo você escapar, escapulir. Aleluia. Porque se apegou ao Senhor em amor. Amém. Eu perguntei a Simon: Simon, mas você sentiu Deus falar com você? Você viu Deus falar? Ele disse: Guto, eu não senti nada. Mas é impossível, irmão, Deus não está envolvido nisso. É impossível Deus não estar envolvido nisso. Nós sabemos, irmãos, quando Deus está no jogo ou não. Amém? E eu vou te dizer, quando a gente se apega a Deus em amor, meu irmão, grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Abra comigo lá no Salmo 91, versículo 15. Obrigado, Deus. Aleluia. Diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Olha que coisa interessante. Essa palavra é shalats. Ela quer dizer: eu fortalecerei, eu animarei e eu revigorarei. Olha que coisa interessante, irmão. Na sua angústia ele clamará a mim. Ele diz: ele me invocará e eu responderei. Como é que Deus responde? Um momento de angústia, um momento de aflição vem para você. Ele vai te fortalecer por dentro, irmãos, para você começar a ver a coisa de uma maneira diferente. Ainda, querido, que as coisas não estejam de acordo com o que você quer, mas Deus vai te fortalecer. Deus vai sacudir os alicerces do inferno para te abençoar. Diga: eu sou um abençoado. Diga de novo: eu sou um abençoado. E ninguém vai mudar isso. Aleluia. Aleluia, amém.
Pela fé, nós vemos Deus agindo, Deus motivando as nossas vidas. Você não veio aqui por nada, querido. Você veio porque Deus quer você mudado, você transformado, você agindo como Deus age. Aí eu vou te dizer uma coisa, se eu fosse você, eu não sairia para minha casa e falando as mesmas besteiras que eu estava falando antes. Eu mudaria minha confissão. Eu vou contar só uma história para a gente encerrar. Eu conheci um irmão, ele era boia fria, lá em Maceió. E ele uma vez estava passando lá por Campina Grande e ele viu um jardim da igreja. Ele estava com outro irmão numa Kombi e ele disse assim: rapaz, que igreja bonita. E o irmão que estava com ele era de uma outra denominação. Disse: mas esse é daquele pessoal que prega sobre fé. Esse pessoal aí é meio esquisito. Aí ele disse: para aí, eu quero descer. Deixa eu ir falar ali com eles. Ele desceu, foi falar conosco. Eu estava lá quando ele chegou. E ele disse: pastor, deixa eu contar meu testemunho. Eu ia passando aqui, o irmão disse: era aquela igreja lá que prega sobre fé. Ele nem sabe que eu sou um de vocês. Ele me chamou para pregar na igreja dele. Eu sou um de vocês. E pastor, deixa eu contar meu testemunho. Eu era boia fria, pastor. Eu cortava cana de açúcar e colocava dentro do carro, em cima do carro. E um dia uma pessoa passou, eu crente já, uma pessoa passou e jogou um livro do irmão Reagan para mim. Eu comecei a ler aquele livro. E comecei a ver que eu era filho do dono do universo. E um dia estava na minha casa e estava chovendo muito na minha casa. Eu disse: pai, se eu sou filho do dono do universo, por que essa coisa está acontecendo comigo? Por que essa tribulação na minha vida? E ele disse para a gente, irmãos, que Deus fala com você conforme a personalidade que você tem. Se você for um homem turrão, Deus vai falar igualzinho com você. Se você for uma pessoa calminha, Deus vai falar calmo com você. Mas se você for uma pessoa muito dura para ouvir, Deus vai falar de uma maneira dura. E ele disse: por que, Senhor? Por que, Senhor? Quando ele parou, Deus disse: porque você é burro. Porque você tem uma mente, você não está renovando ela. Ela disse: é assim, pai, eu tenho que fazer o quê? Ele disse: você tem que renovar a sua mente. Você tem que mudar os seus pensamentos. Você tem que mudar a forma de você ver o mundo e falar do mundo. E ele disse: amém, pai, eu vou mudar. E ele disse que um dia estava na chuva lá, chovendo, ele cortando cana de açúcar. E ele disse que o Senhor falou com ele: vai ali e olha aquele sapo. E ele disse: o que, Senhor? Ele disse: vai ali e olha aquele sapo. Ele disse: rapaz, isso não é Deus não. Mas aquela voz começou a persistir com ele: vai lá e olha aquele sapo lá. E ele disse que foi se aproximando da lagoa e para olhar, e ele viu um sapo mesmo. E ele disse que o sapo vinha e pegava um besouro com a língua, pegava outro besouro com a língua, pegava outro besouro com a língua. Ele disse: Senhor, o que é que você quer falar com isso aqui? Ele disse: eu quero que você faça a mesma coisa que esse sapo faz. Com a sua língua, pega as bênçãos que estão depositadas para você nos lugares celestiais. Sabe, querido, ele disse: é assim, pai, pois eu vou fazer. Pela fé, eu vou morar nos Estados Unidos. Pela fé, eu vou aprender inglês. Pela fé, eu vou casar com uma americana de 1,80 m e galega. Ele disse: pastor, vem aqui fora, eu quero apresentar minha esposa. Ele fez bem, aí ela vem bem, uma americana de 1,80 m galega. E ele disse: pastor, eu já passei em quase 40 países no mundo pregando em inglês, fluentemente. Agora ele disse: pastor, o problema da igreja é que quer que as coisas aconteçam automaticamente. Quando o pregador fala, ele diz assim: vai funcionar na sua vida. Eles querem que já funcione no outro dia. Eu passei anos trabalhando, eu passei anos me esforçando. Eu fui para uma escola de inglês, eu aprendi inglês, e todas as promessas que Deus fez para mim cumpriu-se cabalmente. Aí, querido, eu quero te dizer hoje à noite: tenta convencer ele que não funciona. Tenta vir me convencer que isso não funciona. Tenta vir convencer os pastores, seus pastores, que isso não funciona. Você já chegou tarde, querido. Você já chegou tarde. Não tem como a gente ficar mais convencido da incredulidade. Nós somos crentes, meu irmão, e a bênção de Deus nos segue. E eu quero dizer, você não pode sair daqui com aquela mesma confissão medíocre, irmão. Você sabe que é ser um crente medíocre? É ser bom demais para ser ruim, ruim demais para ser bom. Irmão, você tem que elevar o nível. Diga: eu vou elevar o nível. Diga: eu vou andar no andar de cima. Aleluia. Aleluia. A bênção de Deus vai chegar sobre a sua vida, meu irmão. E você tem que aprender a celebrar. Diga: eu vou celebrar. O que é que está faltando na sua vida? É saúde? Chama ela. Chama a saúde pela fé. Pega a alavanca aqui. Faz assim comigo.
Diz assim comigo: saúde, vem para mim agora. Oh, aleluia. Pela fé. Diga: pela fé. Aleluia. Está faltando dinheiro. Pega assim a alavanca. Diga assim: dinheiro, vem para mim agora. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que está faltando na sua vida, meu irmão, mas você pode chamar e você vai ter aquilo. Pela fé. Diga: pela fé. Pela fé. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Agora, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Chame como que você está com vontade. Chame com vontade. Não chame de qualquer jeito, de qualquer forma. Chame com vontade. Diga: chame com vontade. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, amigo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você tivesse um filho e seu filho estivesse no meio de uma multidão e ele estivesse sendo levado e procurando você em qualquer canto, você ia chamar o nome dele: Pedro, 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 baixinho? Não, irmão. Você ia subir num lugar alto. Você ia botar a mão assim, ia dizer: Pedro! Para ele te escutar, para ele ouvir você. Você ia acenar, não ia? Você: eu estou aqui, ó. Não é assim? Você ia dar uma de doido, não ia? Mas você ia ter a atenção daquilo que você desejava. Mesmo as pessoas dizendo que você é um louco, varrido. Como é que foi o negócio daquele? Você não está nem aí, você quer chamar a atenção mesmo, né? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa chamar a atenção dos céus. Você precisa celebrar. Você precisa gritar. Você precisa puxar pela fé. Diga: pela fé. Aleluia. Diga: pela fé. Aleluia. Então, quando você for pedir alguma coisa, irmãos, que você está indignado com aquelas faltas que existem na sua vida, você não fique falando churumingando, não. Você não está exigindo de Deus, irmão. Tem alguém que está roubando de você. E esse alguém não é Deus. Eu quero te dizer, irmão, Jesus já descreveu o papel do diabo. Ele disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, ele disse, eu vim para que tenham vida. E é um tipo de vida diferente, irmãos. É a própria vida de Deus. É a vida Zoé. Diga: a vida Zoé. Aleluia. É a vida abundante. Diga: a vida abundante. Se você não está vivendo na plenitude, querida, alguém está roubando de você. Agora, sabe de uma coisa, irmãos? Eu tenho visto pessoas. Pode soltar, querida, não vou cair não. Eu fui paraquedista, eu sei dar rolamento. Deixa eu te dizer, irmão. Eu vejo pessoas, a uma certa vez, eu tenho ensinado ao povo de Deus, irmãos, a não se contentar com menos da vontade de Deus. Tem gente que se contenta com menos. Não é assim? Certa vez na fila de oração, o que é que o senhor tem? Ele disse: eu tenho uma dor na perna, eu tenho um problema no rim, eu tenho um problema no pulmão, mas o que me incomoda mesmo é uma dor no pescoço que não me deixa dormir. E se Deus pudesse me curar pelo menos da dor no pescoço, eu conviveria com o resto. Que pensamento medíocre, irmão. Você pensa que se Deus fosse curar você, iria haver um apagão no céu, faltava energia no céu, porque a coisa é tão grande. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: que tamanho é o seu Deus? Que tamanho é o seu Deus? Você não vai falar com Deus, irmãos, como fala com seu pai natural. Eu acho que o relacionamento que a gente tem com o pai natural faz com que a gente pense que Deus é assim. Você, quando vai pedir alguma coisa ao seu pai natural, você olha para a condição que ele tem. Irmão, só que Deus é infinitamente mais. Deus é infinitamente mais. E quando você for pedir, querido, quando você for declarar, não vá como um mendigo, não, pensando que talvez não receba. Meu irmão, vai em fé, ousadia, pela fé. Faz assim comigo: saúde, vem para mim agora. Aleluia.
Diga assim: emprego, vem para mim agora. Oh, aleluia, aleluia, pela fé, pela fé, amém. Não se sinta um miserável, não se sinta um coitadinho, porque você não é. Diga: eu não sou. Eu sou filho de Deus. Diga de novo: eu sou filho de Deus. Está pronto para chegar na sua casa? Está pronto para chegar na sua casa e dançar, celebrar? Oh, aleluia! É a vida pela fé, irmão. A gente chama a existência o que não existe. Somos filhos de um pai que chama a existência as coisas que não existem. Agora deixa eu dizer, eu vou encerrar com isso. Irmãos, quando o mundo estava sem forma e vazio, não havia forma, havia abismo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Nada acontecia. O Espírito de Deus estava pairando lá, pairando sobre a face do abismo, pairando sobre a face da terra. Nada estava acontecendo. Mas a partir do momento, irmãos, que Deus disse: haja. Haja. Deus não pediu, implorou, por favor. Deus disse: haja. Meu irmão, você tem que compreender isso. Você não vai pedir um favor, você vai declarar: haja, haja, haja. Pela fé, diga: pela fé. Então, quando você for pedir alguma coisa, meu irmão, não vá como um mendigo, pedindo, implorando. Não, Deus já te deu. Diga: Deus já me deu. Diga: eu já tenho. É meu. E agora, Satanás, diga: Satanás, tire as suas mãos. Agora, tire as suas mãos do que é meu, por herança. Eu recebo agora a bênção sobre a minha vida. Diga: eu estou curado, eu estou liberto, eu sou próspero. Aleluia! 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 É dessa forma, querido, é dessa forma, com ousadia, que os crentes vencem. Amém? Diga: eu sou mais do que vencedor. Você pode sentar um pouquinho? Glória a Deus. Depois a gente vai mandar pintar o púlpito aqui novamente. Glória a Deus, irmão. Mas que bênção poder estar aqui. 20 anos se passaram, mas tem muita coisa para acontecer nesses próximos 20 anos. E se eu fosse você, eu não ficaria como um mero espectador. Eu me esforçaria, meu irmão, para ter inspiração de Deus. Você quer estar sentado somente ouvindo, ou quer participar da bênção? Meu irmão, uma certa vez eu estava em Campina Grande, e um garotinho, o João estava fazendo uma peça lá, e um garotinho estava com a carroça de mão, uma pá e uma enxada. E eles fazendo uma peça, cada departamento fazia uma peça para terminar a construção do prédio. E esse garotinho disse uma coisa, quando terminou a peça, ele olhou para a plateia lá, e eu estava no meio da plateia, e ele disse assim: olha aí, garotinho pequenininho, vocês vão terminar o que começaram ou vão deixar para a minha geração? Meu irmão, eu me senti provocado. Você não se sentiria, não? Irmão, está aqui. Vamos terminar o que começamos? Ou Deus vai ter que levantar outra geração de crente? Sabe, irmãos, pela minha vida, eu tomei uma decisão, que eu vou facilitar a outra geração. Amém? Eles vão chegar num momento melhor da igreja, meu irmão. Vão ser abençoados, e por causa disso eles vão ficar mais fortes do que eu. Deus vai abençoar a sua vida, meu irmão. Deus vai enriquecer a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Chegou o tempo, irmão, de você celebrar as suas bênçãos. Aleluia, amém. Vamos ficar de pé.